Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que coisas ruins acontecem para todo mundo. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente tem a impressão de que coisas ruins só acontecem com a gente? Pois bem, hoje a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Coisas ruins acontecem, com certeza, mas coisas boas também acontecem. E por que será que a gente tem essa impressão de que para determinadas pessoas, às vezes não é só para gente, é para determinadas pessoas a gente tem a impressão de que para elas apenas coisas ruins acontecem e que coisas boas estão sempre muito distantes, estão sempre muito longe da vida daquela pessoa, né? Enquanto que para outras pessoas a gente tem a percepção exatamente o contrário, de que só coisas boas acontecem, que coisas ruins nunca, jamais acontecem. Sabe por que eu acabei de me referir à palavra impressão? Porque é só uma impressão mesmo, né? Porque tudo depende da forma como a pessoa encara estas coisas, da maneira como eu enxergo esses eventos, né? Eu não estou aqui negando de forma alguma, né, a existência dos menos privilegiados, das pessoas que são menos privilegiadas na sociedade, que realmente sim, com elas acontecem muitas coisas ruins, né, que talvez para uma pessoa que esteja numa outra posição um pouco mais privilegiada não aconteça tanto. Mas aqui a gente vai tentar entender, então, não essas questões sociais, né? Essas questões sociais nós vamos deixar um pouquinho de lado hoje, embora elas sejam extremamente importantes, são variáveis extremamente importantes. Hoje o nosso foco vai ser a questão do nosso pensamento, a questão do nosso cognitivo, né? Então, como é que a gente, por que a gente tem essas impressões, por que a gente tem essa ideia tão, né, poxa, fulano é tão sortudo, ou então ao contrário, fulano é tão azarado, né? Então hoje a gente vai entender um pouquinho por que a gente, como que a gente forma essas questões aqui na nossa mente, aqui no nosso pensamento, ok? Então não estamos de forma alguma deixando, como se diz, de valorizar e saber da existência, né? Temos a consciência, sabemos da existência das questões realmente de privilégio que em toda parte do mundo, né? Para todo ser humano isso acontece. Então alguns de fato são mais privilegiados, outros menos. Mas a questão do sofrimento, a questão das coisas, dessa percepção de coisa boa ou ruim, isso é para todos, para todos. Então, por que coisas ruins acontecem para todo mundo? Coisas ruins acontecem para todo mundo porque coisas boas também acontecem para todo mundo. Nenhum ser humano seria capaz de viver somente de coisas ruins ou somente de coisas boas. Mas por que será que às vezes eu olho para a vida de uma pessoa e falo, nossa, coitada dessa pessoa, como essa pessoa sofre, eu não seria capaz de viver no lugar dessa pessoa, eu não seria capaz de viver a dor desta pessoa, né? E em compensação também, às vezes a gente olha para outras vidas, né, que a gente julga, que a gente entende como mais felizes e fala, puxa, como eu gostaria de viver essa vida, como eu gostaria de ter todas essas coisas e ter todas essas alegrias na minha vida, né? Então, a gente está querendo dizer com tudo isso que tem alguma coisa que passa aí pelo nosso pensamento, pela nossa mente, né? Que pode tanto nos fazer sofrer quanto nos fazer estar mais em paz, estar mais de bem com a vida, ter um conforto emocional, um bem-estar emocional melhor, tá? Então a gente vai tentar explicar isso aqui para vocês hoje. Eu quero começar dizendo que, para que fique bem entendido, então a gente já logo de cara vai falar isso, né? Que viver, gente, viver, o simples fato de viver já é muito perigoso. Nossa, Seara, como você é pessimista, você tá assustando as pessoas? Não,
gente, de forma alguma, né? Não é para ninguém pegar esse pensamento e começar a pensar, meu Deus, viver é perigoso. Não, é que realmente, se a gente for prestar atenção pelo ponto de vista biológico, né? É muito perigoso. Né? Então, viver é perigoso. Respirar é perigoso. O tempo todo você está correndo o risco de algo errado acontecer com você, de alguma coisa sair fora do lugar, né? E de que alguma coisa ruim de fato aconteça. Então, o tempo todo nós estamos expostos a isso, desde o momento da nossa fecundação. Sabe aquele momento ali que juntou aquela, né? Juntou ali aquela célula do papai com aquela célula da mamãe, que começa aquela reprodução, né? De 2 viram 4, de 4, 8, de 8, 16, e vai fazendo aquela reprodução, algo pode acontecer errado ali, né? Ou simplesmente não acontecer a fecundação e dar errado, e você simplesmente não existir. Então já deu errado lá. Poderia ter dado errado lá, mas deu certo. Se você está me assistindo, é porque deu certo. E nessa multiplicação de células é um perigo absurdo, porque elas podem se multiplicar de forma não muito padronizada, e eu posso ter uma doença congênita, eu posso nascer com uma deformidade, sem um membro, né? Então, quer dizer, muitas pessoas passam por isso, né? Então, assim, realmente, viver é muito perigoso. A existência humana, ela é muito perigosa. Nós estamos expostos o tempo todo, mas temos também todos os nossos mecanismos de proteção, tanto de proteção psicológica quanto de proteção física. Temos aí nosso sistema imunológico trabalhando pra caramba para que a gente esteja bem, né? Para que os invasores não nos adoeça, né? Então, não é para alarmar, é só para a gente ter a consciência de que isso de fato existe, de que isso de fato acontece o tempo todo. Então, não é com um e não é com o outro, é com todo mundo. Então, todos nós estamos o tempo todo vivendo, correndo um determinado risco, tá? Mas o que acontece aí, então, que já que é isso, já que é para todo mundo, somos uma máquina e vivemos aí de forma igual, né? Pelo menos biologicamente, igual para todo mundo. Então, vamos deixar bem claro, biologicamente, né? Porque socialmente, culturalmente, aí existem muitas diferenças. Mas biologicamente, igual para todo mundo. A formação é a mesma e dali as coisas vão acontecer. Então, o que acontece aqui? A gente tem essa impressão, né, de que às vezes só com a gente acontece coisa ruim. Me diz aí, você já se sentiu assim? Deixa, puxa, mas comigo de novo, mas o meu é diferente de todo mundo. Né? Só acontece comigo. Tipo, eu ouço muito isso, né? Esse tipo de coisa só acontece comigo, mas só podia ser comigo. Não podia ser com outra pessoa. Para outra pessoa jamais isso aconteceria. Né? Nossa, mas olha, as pessoas chegam para mim e dizem assim, nossa, Yara, mas isso já me aconteceu lá na adolescência, isso aconteceu, depois aconteceu de novo lá na minha fase adulta, e agora de novo, né? Puxa vida, mas é só comigo. E as pessoas entram numa determinada revolta mesmo, assim, numa indignação, digamos assim, que numa indignação, às vezes até, né? De achar que só com elas. Mas, na verdade, o que acontece é que nós temos uma coisinha, né, que muito importante, que a gente vai adquirindo mentalmente, psicologicamente, durante a nossa vida, durante a extensão da nossa vida, durante todos esses anos que vamos tendo de experiência, né? Nós vamos formando um sistema, né? Um sistema de crenças. Então, a gente vai acreditando em determinadas coisas, né? Hoje em dia uma coisa que está muito conhecida, aí o pessoal fala muito de crenças limitantes, né? Eu não gosto de usar esse nome, não vou usar crença limitante, porque crença é crença, né? Então você tem crenças que são mais funcionais e crenças que são mais disfuncionais. Então, assim, crenças que vão te ajudar e crenças que vão te atrapalhar. Isso certamente. Mas eu tô falando, então, só para vocês se familiarizarem.
né? Então a gente está falando disso, de coisas que a gente acredita, de coisas que a gente foi formando durante, né, toda a nossa formação psicológica, física, durante toda a nossa vivência, a gente foi estabelecendo, né, esse sistema de crenças, tá? Então, é muito a partir desse sistema de crenças que a gente vai aí estabelecer o que a gente acha ruim ou não, o que a gente acha bom ou não, tá? Então, tudo vai depender dessas minhas crenças, né? Para que eu classifique um evento como ruim, muito ruim, nada ruim ou até mesmo neutro, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Que às vezes me acontece uma coisa e para mim aquilo às vezes é o fim do mundo. Para mim aquilo é um evento muito ruim. Para mim aquilo é uma coisa muito ruim, né? E para alguém, para uma outra pessoa, pode não ser absolutamente nada, até vai rir de mim, vai falar: "Ah, mas imagina, isso aí não é nada". Por quê? Isso tem a ver com os nossos sistemas de crença, né? Então, as nossas crenças. Isso passa pelas nossas crenças, ou seja, por aquilo que eu acredito, tá? Vamos dar um exemplo? Eu gosto sempre de usar exemplo, porque os exemplos é que vão deixar as coisas mais claras aqui para todo mundo, né? Vamos dar um exemplo. E isso aconteceu comigo. Então, assim, eu gosto de usar exemplos, fatos, né? Que de fato aconteceram comigo, porque aí fica bem mais fácil da gente conversar, tá? Então, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês que é bem ilustrativo. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, e ela me comunicou, há muito tempo atrás, ela me comunicou que estava com câncer de mama, né? Imagina a minha cara, né? Aí já dava para ver minhas crenças, né, sobre câncer de mama. Então, talvez para a maioria das pessoas, assim como para mim, o câncer de mama é uma coisa ruim. Câncer, para mim, é uma coisa ruim. E o de mama, muito mais. Para mim, vocês vão entender depois por quê. Então eu, né, assim que ela me comunicou, ela falou: olha, eu vou te falar uma coisa, queria te contar uma coisa, queria que você soubesse por mim e tal. Eu estou com câncer de mama. Eu já fui logo perguntando para ela, né, como que ela estava se sentindo, se ela precisava de alguma coisa. Fui expressando a minha preocupação por ela e tristeza também. Pois bem, fui surpreendida pela minha amiga com um sorriso, né, não esperava um sorriso. E ela me dizendo: imagina, Yara, eu tô super tranquila, tá tudo bem. Não sei por que as pessoas têm tanto medo de doença. Ela usou essa frase para mim. Caramba, ficou doente? Trata. A medicina tá aí, tá tão evoluída, né? Olha, ela falou, ainda falou assim para mim: olha, minha mãe, minha avó e minhas tias, todas tiveram câncer de mama e estão todas bem, ninguém morreu. Eu não vou ser a primeira a morrer. Essa foi a fala da minha amiga. Pois é. Então, entenderam a crença dela? Entenderam? Então, ela tinha uma crença de que câncer de mama, né, não era uma coisa assustadora. Mas baseada no quê? Baseada na história de vida dela. Baseada na história familiar. Então, minha avó, minha mãe e minhas tias tiveram. Isso foi a fala dela. Estão todas bem? Então, por que eu não vou ficar bem também? Né? Já que o negócio é genético e tal, elas se curaram, eu vou me curar também. Então, é, é, é uma crença que ela formulou. Não é uma crença, não, desculpa, eu errei a palavra. Era uma realidade para ela. Uma super realidade isso. Olha quantos exemplos ela tinha dentro da casa dela, dentro da família dela, né? Ao contrário de mim. Agora vocês vão entender o que eu falei anteriormente ali. Por que eu acho o câncer de mama terrível. Então, ao contrário dela, na minha família teve uma única pessoa com câncer de mama. Uma única pessoa. E esta única pessoa morreu em 9 meses do diagnóstico. A partir do diagnóstico, em 9 meses, essa pessoa morreu. Minha tia. Então, para mim, olha a minha crença. Né? Por mais que eu conheça, por mais que eu saiba, né, que do tempo que minha tia morreu para cá, a medicina evoluiu muito, né? Então isso faz toda a diferença, eu saber, eu acompanhar a evolução da ciência, a evolução da medicina e eu saber que melhorou muito. Mas
É uma crença. Essa coisa ruim aconteceu na minha família. Então eu não fico no nível de entrar em pânico. Isso não. Mas eu já tenho um pezinho nessa crença, mas não tão otimista quanto a dela, tá? Entenderam? Entenderam como que a gente classifica os eventos como sendo ruins, muito ruins, nada ruim, neutro ou bom? É tudo a partir dessa construção, dessa minha vivência. Então, é uma construção que eu vou fazendo desde sempre, na minha vida, a partir da minha família, da minha história, das coisas que eu vejo, das coisas que eu analiso. Então, eu vou formulando crenças, ok? Não vou entrar muito no mérito das crenças, que isso vai ficar para um outro vídeo, onde eu vou explicar para vocês um vídeo só sobre crenças, crenças centrais, né? Então, assim, vai ser um outro vídeo. Hoje a gente tá falando aqui de por que coisas ruins acontecem para todo mundo, tá? Então, a partir destas crenças aqui, não dá para comparar, né? Então, voltando a esse exemplo, mesmo que a maioria das pessoas, pelo menos a maioria das pessoas com quem eu converso, concorde que câncer de mama é perigoso, né? Mas para essa minha amiga não era. Não era, de forma alguma. E querem saber o que aconteceu com a minha amiga? Vocês devem estar curiosos, né? Para saber o que aconteceu com ela. Sim, ela está ótima. Ela sarou completamente, ela se curou, né? Ela está totalmente curada e isso já tem 18 anos. Né? Então, ela está curada mesmo, né? Ficou ótima, quer dizer, a crença dela se confirmou, né? Na família dela, todo mundo se curou do câncer de mama, né? E isso, o que isso fez com ela? O que será que isso fez com ela? Isso reforçou ainda mais a crença dela de que câncer de mama é só tratar. É só tratar. Que pronto, que vai sarar, né? Então, vamos deixar bem claro que essa é a crença dela, né? E outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês aqui em relação a esse exemplo que eu dei, que é muito importante, eu não posso deixar de falar, é que ela não se curou porque ela pensava assim. Isso tem que ficar bem claro. Ela não se curou porque ela pensou positivo. Não, isso não existe, tá bom? O que cura câncer, o que cura qualquer doença, mas vamos falar especificamente do câncer, tá? É um tratamento médico, é um protocolo, tá? Um protocolo muito bem feito, né? Lá pelo um bom oncologista, um protocolo muito bem feito, um acompanhamento muito bem feito, né? Tudo com fundamento científico, tá? Isso sim leva as pessoas à cura do câncer, tá? E sem falar no diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce é tudo. Então fica aí a dica, nosso assunto central hoje não é o câncer, mas fica a dica aqui, faça seus exames de rotina, porque quanto antes um câncer descoberto, muito maior as chances de cura, ok? Então a gente deu esse espacinho para falar disso, que eu acho importante também, mas o nosso foco aqui é falar das coisas ruins. Então voltando para as coisas ruins, né, que acontecem para todos, eu penso que saber disso, estar consciente disso, já é muito importante. Eu tenho falado nas minhas lives, eu tenho falado nos meus vídeos que hoje tudo para nós é estar consciente. Tem até quem arrisque dizer que o novo sexy é ser consciente. Ser consciente hoje é sexy. Então vamos aproveitar e ser consciente, porque é verdade. Porque assim, quanto mais consciente eu estou, né, de como eu funciono, de como a minha mente funciona, de quem eu sou, quanto mais autoconhecimento eu tenho. Então, assim, estar consciente, né, muito melhor eu vou funcionar, muito melhor eu vou estar, tá? Então, ninguém, mas absolutamente ninguém nessa vida está blindado de nada. Né? Quando falamos de eventos naturais da vida, tá? Porque você pode dizer assim, mas fulano tem muito dinheiro, então a casa não cai na cabeça dele e tal. Isso eu tenho certeza. Não desbarranca o morro lá na casa dele, isso eu tenho certeza. Mas eu estou falando de eventos naturais. Então, eventos biológicos, eventos naturais,
Ninguém está blindado. Ninguém está blindado. Tá? Então vai acontecer para aquele outro, para mim, para você, vai acontecer para todo mundo, tá? E coisas também não só biológicas, né? Outras coisas. Então, alegrias no amor, tristezas no amor, decepções. Alegria, vamos tirar fora porque a gente está falando de coisas ruins, né? Então, assim, tristezas no amor, decepções, problemas com família, decepção com família, problemas com filho, com pai, com mãe, desordens, desarmonias. Gente, ninguém está blindado disso. Isso acontece para todas as pessoas. Só que nesse momento, que é um momento onde as redes sociais proliferam, e as pessoas, então, se isso já era um problema há 30 anos, há 20 anos, hoje, com a proliferação aí, né, das redes sociais, isso ficou muito mais problemático. Eu penso que hoje é muito mais fácil uma pessoa me abordar, me procurar, né, psicologicamente falando, né, mais abalada, porque hoje é mais fácil comparar uma vida com a outra. Hoje é muito mais fácil a pessoa ficar, mas tá vendo, eu não tenho sorte. As coisas ruins só acontecem para mim. Olha para aquele outro ali, tudo de bom acontece para ele. Eu hoje estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: "Nossa, eu tô assim chocada". Aí eu falei: "O que que foi?". Ela falou assim para mim: "Sabe, casal fulano de tal?". Sei. Então, meninas, separaram. Ele é mesmo. Para mim, novidade zero, né? Não fiquei nem um pouco surpresa zero, não em relação àquele casal, em relação ao evento separar-se. Isso para mim é natural, né? Não, mas para essa pessoa não. E aí essa pessoa falou assim: "Nossa, mas eu vi ali tantas fotos no Instagram, no Facebook, o casal toda semana juntos, ia brindando, e com os filhos, e amores, e declarações de amor e tal. Nossa, separaram. Gente, acho que tem dois públicos, né, nas redes sociais. Aqueles que só postam tragédia e aqueles que só postam, né, através de uma lente muito cor-de-rosa. É através de uma lente muito cor-de-rosa. Então a gente tem que ficar muito esperto, muito de olho nesse tipo de coisa, porque assim, se você entra nessa pilha de ficar achando que a grama do outro é mais verde, então assim, aí é complicado, aí complica, porque vai estar sempre mais verde, vai ter sempre aquele que vai ter uma criatividade melhor, uma câmera melhor, vai fazer foto melhor que a sua, vai escrever coisas ali mais bonitas do que você escreveu e sempre vai dar a impressão de que coisas muito boas estão acontecendo para aquela pessoa e para você não está acontecendo nada ou então está acontecendo coisa ruim o tempo todo. Tá? Então ter essa consciência, saber que isso não é verdade, saber que isso é assim. Outra coisa que você precisa ter consciência é de que você não pode comparar a sua história com a história de ninguém. Isso se você pegar todos os meus vídeos para assistir, eu acho que 90% deles eu tô falando isso. 90% deles eu tô falando do fato de você não poder, em hipótese alguma, comparar a sua história com a história de outras pessoas. Então, honrar a sua história. Sua história é a sua história. Ela não se compara a de ninguém. Você é único. Você é única. Então, por que isso? Por que ficar se comparando? Tá? Então, ter consciência disso é fundamental, né? Apesar, né, de eu falar assim, olha, coisas ruins acontecem para todo mundo. Né? Então, vamos ter consciência disso. Para algumas pessoas pode ser até muito frustrante de achar, né? Puxa, mas ela está falando então que coisas ruins realmente, de fato, acontecem. Sim, sim, mas coisas boas também acontecem. Tem que ficar atento, porque assim como tem pessoas que só ficam atento para as coisas ruins que acontecem na vida delas, tem aquelas pessoas também que só ficam atento para as coisas boas.
E eu não sei qual que é pior, né? Porque ambas trazem muito sofrimento, muito sofrimento. Então as pontas nunca são interessantes. Então eu ter consciência de que coisas ruins acontecem para todos, mas que coisas boas também acontecem para todos, tá? É, como eu disse, é sexy. É sexy, é muito importante. Eu penso que já é assim 50% do caminho andado na direção de você ter bem-estar emocional, de você ter conforto emocional, de você ter paz, de você ter tranquilidade, harmonia, né? As pessoas procuram tanto paz ultimamente, né? Eu vejo tanta gente dizendo para mim assim: "Nossa, prefiro ter paz do que razão", né? É isso mesmo, é isso mesmo. Entende? Mas eu garanto, né? Não há outra maneira de enfrentar a vida a não ser tendo plena consciência de que não somos o centro de nada, muito menos do mundo. Não somos centro de nada. Então as regras naturais servem para todos. Então, se eu não sou o centro, vai acontecer, eu tô fora do centro, vai acontecer para cá, para lá, para cá, para o outro, para mim, para ela, para ele, para todo mundo, tá? As boas e as ruins. Então, é fundamental que você possa entender isso. E outra coisa que é fundamental é o seu olhar sobre o evento, né? Como eu disse, né, anteriormente. Então, assim, a crença ela vai interferir no teu olhar sobre o evento, sobre aquilo que aconteceu. Então, assim, a crença, ela vai interferir totalmente, né? Para que você diga se esse evento é ruim ou não, tá? Mas esse olhar que eu dou, então a crença é uma das coisas que vai influenciar, mas tem outras coisas em volta, tá? Mas tem uma outra coisa envolvida nesse olhar, na questão das crenças, tem uma outra coisa, que é a sua capacidade de ressignificar um evento. Então, às vezes, eu até olho para um evento e falo, puxa, é uma coisa ruim, né? Mas eu tenho uma capacidade mental, eu tenho uma capacidade psicológica, uma habilidade de ressignificar esse evento. Ou seja, aconteceu uma coisa ruim para mim, eu acolho a coisa ruim, porque também fazer de conta que não aconteceu não é uma coisa boa. Então eu acolho a coisa ruim, né? Eu vou fazer a digestão, vou digerir esta coisa ruim. Eu não vou fazer de conta que não aconteceu. Isso não pode. Sabe? Então, sei lá, fui demitido. Ah, ok. Eu fui demitido, então 5 minutos depois, tá? Ah, tá bom. É vida que segue, é vida pra frente. Eu não tô triste, pra mim tá tudo bem. É bola pra frente, amanhã é outro dia. Não, gente, aí não. No impacto da notícia, por mais que você não tivesse mais querendo estar naquela empresa, por mais que você estivesse triste naquela empresa, o impacto da notícia ela vai te dar uma chacoalhada. Uma chacoalhada emocional. E essa chacoalhada emocional você tem que acolher. Então aconteceu um evento ruim. Eu acolho a chacoalhada emocional que o evento ruim me trouxe. Eu vou tentar fazer a digestão disso, vou fazer meu luto, seja lá o que for. Depois disso, aí eu vou ressignificar. Aí depois que eu fiz isso, aí sim, aí eu posso sentar e falar, poxa, mas eu já não estava mais feliz naquela empresa. Talvez seja um empurrão para eu ter, né? Não estava tendo coragem de procurar um novo emprego, procurar uma nova colocação. Agora eu não tenho escolha, agora eu tenho que realmente procurar um novo emprego, eu tenho realmente que procurar uma nova colocação, entendeu? Então isso vai me dar um empurrão. Então agora é hora de eu ressignificar. Poxa, talvez tenha sido até bom para mim. Poxa, quem sabe? Vamos viver um dia depois do outro para eu entender. Mas eu tô até achando aqui que foi bom para mim. Entenderam o que é ressignificar? Então, assim, acolher, né? Acolher, digerir, fazer o luto e ressignificar a coisa ruim. Eu ressignifico.
Aqui eu vou até dar uma dica, vou dar uma dica para vocês, uma dica de cinema. Vou dar uma dica de cinema, é sempre bom quando a gente pode aqui, né, num assunto colocar um filminho junto, é sempre muito bom. Vou dar uma dica de cinema para quem ainda não assistiu, As Aventuras de Pi. Vocês já assistiram As Aventuras de Pi? Então nós vamos combinar o seguinte: quem não assistiu vai assistir. Quem já assistiu vai assistir de novo. Ok? Vamos combinar? Primeiro que vale muito a pena porque é uma fotografia que assim, fora do comum. É absolutamente maravilhoso, tá? E é o que? Ali você vai ver o personagem principal, não vou dar spoiler, tá? Acontece um evento na vida dele e ele ressignifica totalmente esse evento. Então, ele é claro que de um jeito romanceado, tá, gente? Vamos entender que aquilo é um filme e tal, de um jeito totalmente romanceado, mas é a ideia central, né? Então, assim, eu ressignifico todos aqueles eventos ruins que me aconteceram, né? E o personagem faz exatamente isso no meio de uma fotografia, no meio de uma coisa que assim, que vale muito a pena assistir. Então, quem não assistiu, assista, e quem já assistiu, assista sobre esse novo prisma, sobre esse novo olhar que eu tô dando para vocês. Porque talvez vocês tenham assistido, né? E tenham achado muito bonito, tenham achado interessante, mas acabaram mas não sabiam disso, né? Que ali que tinha esse nome, né? Tem uma ressignificação, né, do evento. Então agora assiste sabendo disso. Vocês vão ver que coisa bonita, bonita mesmo. Ok? Então, crenças e ressignificação. Esses são os dois principais conceitos necessários para que alguém enfrente coisas ruins em sua vida, né? E além de enfrentar, para que você possa até classificar, né? Quem sabe dessa forma que nós estamos conversando aqui hoje, você passe a classificar os eventos da sua vida como menos ruim. Não estou dizendo que é para zerar. Ah, a partir de hoje nada mais eu vou classificar como sendo ruim. Ai, não. Aí também não pode, né? Aí também a gente não quer. Mas assim, se eu começo a classificar como menos ruim, que tal? Né? Ou se for ruim mesmo, tudo bem, desde que eu tenha consciência de como foi que eu fiz isso, se eu acolhi, se eu tentei ressignificar, tá? Então, entender as suas crenças, ter consciência a respeito delas e desenvolver uma habilidade de dar novos significados a esses eventos antigos ou novos, porque veja bem, eu posso pegar hoje e falar, então a partir de hoje eu vou fazer isso. Mas e os eventos antigos que já aconteceram? Sim, você pode. Volta lá nos eventos antigos, naqueles que já foram, e tenta fazer isso. É até um jeito de praticar, é até um jeito de você, né, exercitar um pouquinho disso. Então tenta lá, né? Então assim, eu vou repetir. Então, entender suas crenças, ter consciência a respeito delas, desenvolver uma habilidade de dar novos significados a eventos antigos ou novos. E, gente, abrir-se para o novo, né? Aí, porque daí você fica com menos medo, né? Então você vai se abrindo mais para o novo, você vai experimentando outras coisas, sem muito medo de errar, sem muito medo de sofrer, sem muito medo de que coisas ruins te aconteçam, né? E você vai se abrindo e você vai conquistando o quê? Bem-estar emocional. Com certeza você vai conquistando bem-estar emocional. Tá bom? Que bom que você ficou comigo até o finalzinho desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a compreender um pouquinho mais sobre essas questões da mente humana, de como as coisas funcionam aqui dentro, tá bom? Muito obrigado, de coração, e até o próximo vídeo. Um beijão para vocês.